Glória a Jesus, né? Que nós temos o grande privilégio de, nesta noite, como corpo de Cristo, estar prestando um culto ao Todo-Poderoso. Muitos estão, neste feriado, fazendo o que o Senhor reprova, mas nós estamos aqui para nos humilharmos perante um Deus vivo e verdadeiro, né, meus queridos? É um grande privilégio saber que o Senhor se alegra de cada um que se esforça em fazer sempre o que é o correto aos olhos do nosso Deus. A humanidade vem se perdendo, né? Falta de Cristo. Aquela pessoa que não tem Jesus é terrível, mas o Senhor é bom para salvar e libertar, né, meus irmãos? Deus é bom. Por favor, queridos irmãos, abram a poderosa palavra lá no livro de Isaías. Isaías, capítulo 59. Versículo 2. O tema da mensagem dessa noite é libertar do pecado. 59 de Isaías, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. E a palavra pecado, para os nossos queridos professores e teólogos, no dicionário Aurélio, ele quer dizer transgressão à lei divina, aquilo que transgride a lei divina. No grego, quer dizer hamartia, errar o alvo. Meus irmãos, depois, se você tiver oportunidade, você leia o capítulo 59 de Isaías, que é coisa tremenda. Aqui no meu subtítulo está Confissão da Maldade Nacional. Mas, será que o que ocorreu naquele tempo lá em Israel parou ali o pecado? E a nação brasileira, que nós somos brasileiros, como anda a nação brasileira? Se nós vermos da parte política, muito ruim, é um câncer, uma coisa maligna, é o pecado gerando pecado. Nós vemos, até estava conversando ontem com o Herbert e com a Kátia, muitas vezes nós vamos fazer um evangelismo e as pessoas, às vezes, generaliza todos nós, aqui, colocando a igreja que nós somos membros, a ICT Osasco, estamos evangelizando, estamos lutando aqui contra o pecado para fazermos as coisas zelosas e honestas para com o nosso Deus. Porém, alguns ministérios, infelizmente, até denominados crentes, estão fazendo as coisas erradas, pecaminosas, que não agradam a Deus. Muitas vezes, eu estava fazendo o evangelismo, entregando um folheto e com a Bíblia na mão, mas você é da determinada igreja, que ali é isso, isso e isso, se for isso, eu já faço isso. É o pecado, meus irmãos. Por isso que nós temos que nos libertar do pecado, pois a palavra genuína no nosso coração, a gente vivendo para Jesus de verdade, o povo vai ver que a gente está em santidade, é aí que nós vamos fazer a diferença. O mundo é pecaminoso. Algumas palavras pecaminosas do texto de Isaías 59. Depois, se você tiver um tempinho na sua casa,
dê uma refletida. Mãos contaminadas de sangue. Lábios que falam mentiras. Pés que correm para o mal. Desconhece o caminho da paz. Essa era a situação de Israel nesta época, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Mas o mundo hoje está diferente dessas coisas? Não está. Não está. É o pecado. É muito pecado. Se nós vemos aqui, graças a Deus, tem vidas aqui preciosas, mas no feriado de hoje, os bares estão lotados. É o pecado. É muito mais pecado do que o amor de Deus. Está errado. Aí o que acontece? Aí tem uma enfermidade nova, aí chama outra enfermidade, é o coronavírus, é a varíola do macaco, é o pecado. Deus permite. Sabe por quê? O povo não quer se voltar para Deus. Há um preço a ser pago. E generaliza, sim, no crente. Claro que generaliza. Nós ainda estamos nessa terra, nós estamos sujeitos a qualquer coisa, nós não estamos imunes a nada. Mas eu tenho a certeza absoluta que Jesus Cristo é o nosso Redentor e Jesus Cristo sempre será ao nosso favor. Isso é importante. Jesus, o nosso Senhor, está se alegrando de nós. Como eu queria, meus irmãos, que o Senhor Jesus viesse agora. Agora aqui, buscar a igreja. Muitos que zombaram e zombam de nós, não vão ver mais as nossas vidas naquele grande dia. As pessoas estão brincando. O pecado muito assíduo na humanidade. Mas, tema desta noite, para nós aqui, para você que nos ouve e nos assiste na live, vamos nos libertar do pecado. Vamos fazer a nossa parte para com Deus. Vamos continuar pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Porém, se as pessoas não quiserem se libertar, aí é ela e Deus. O contexto aqui é péssimo. E o contexto é péssimo mundialmente. Meus irmãos, numa quarta-feira, feriado, chuvoso, frio, são poucas pessoas que querem realmente se humilhar e louvar a Deus. São poucas pessoas. As pessoas preferem passar o feriado fazendo a vontade da própria carne. Deus ainda vai salvar muitas dessas pessoas. Vai sim, eu creio no poder salvífico de Jesus Cristo. E Jesus, ainda Ele ama tanto essas pessoas, que Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Abra a tua Bíblia rapidamente, vamos estudando a palavra de Deus. Salmo 38. Vamos ver o que fala lá no Salmo 38. Os irmãos acompanhem que estão por aplicativo ou não trouxeram a Bíblia, mas é grande bênção. Salmo 38. Versículo ou verso, que Salmos é uma poesia, e poesia chamamos de verso. Salmos 38, verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. E quem escreveu isso foi Davi. Eu vou ler e os irmãos reflitam de novo. Olha só.
confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O pecado, ele mina, ele tira a força do cristão e de todo ser humano. Ele tira, Sidney. Sabe quando você está firme na presença de Deus, mas por algum motivo você pecou e não pode, o pecado ele não pode, a iniquidade que é o pecado continuado, não pode continuar. Se por acidente nós pecarmos, nós temos que nos arrepender o mais rápido possível para que o Senhor possa limpar essa ferida e fazer de nós servos novos na presença dEle. O que acontece é que muitas pessoas continuam no pecado continuado, na iniquidade. Sabe, meus irmãos, não é fácil. Por isso que nós temos que ter sempre nas nossas vidas, uma autoanálise de como está a nossa vida espiritual. É a mesma coisa, a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Quando nós vamos participar, examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, eu não posso examinar o pastor André, eu não posso examinar o Alex, o homem se examine-se, é cada um de nós, é como nós estamos vivendo com Deus. E daí, participe da ceia do Senhor. Meus irmãos, o momento é delicado. As enfermidades, a economia, as coisas não estão boas. O momento é da gente se firmar cada dia mais que passa com Cristo. É lançando fora o pecado e vivendo uma vida para Deus. Porque você não viu aqui o salmista Davi falando? O pecado traz tristeza. Aparentemente, o pecado parece bom. Porque se pecado fosse ruim assim, na parte natural, ninguém pecava. Os irmãos concordam comigo? É bom. A certo momento é bom. Parece gostoso ali. Mas depois o desfecho disso é pior do que uma picada da pior cobra venenosa que tem. Ela é ruim, depois é ruim você digerir isso. É ruim, é péssimo. Quer ver só um texto que vai casar bem com esta afirmação agora? Deixa eu só achar aqui. Um livro para frente. Provérbios 14, 12 e 13. Atente bem. Há caminho que ao homem parece direito. Oh, não tem erro não, pastor André. Igual o pastor pregou aqui, não adianta o irmão vir aqui no domingo, glória a Deus. Aí na segunda, terça-feira ele é uma pessoa diferente lá, e ele quer enxugar as mágoas dele na bebida, nos vícios. Não, não. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminhos que parecem bom para o homem, parece que é bom. O pecado, a princípio, parece que é bom, mas o final, ele gera morte. Por isso, a vigilância nossa tem que ser completa, de nós vivemos uma vida edificada para Jesus. Uma vida simples, não precisa ter muita riqueza, não. Mas uma vida simples, de amor e de atenção para as coisas, porque as coisas elas estão acontecendo. O diabo é sujo, ele não brinca, ele continua sendo o diabo, ele continua armando as ciladas dele. E nós, como crentes em Jesus, prudentes, atentos. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza.
Não é fácil. É ruim. É próprio Davi, que comete um adultério e um homicídio, depois, olha, foi sofrimento, meus irmãos. É sofrimento, foi sofrimento. O pecado traz sofrimento, tristeza, amargura, angústia. Por isso que a Bíblia fala que são os nossos pecados, faz separação. Interessante, se os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, quem continua pecando está longe de Deus. Isto é óbvio. Mais um ensinamento para a gente se firmar com Deus, porque quem continua pecando no pecado continuado, que são as iniquidades, continua afastado de Deus. Ah, mas eu sou crente, isso. Ah, mas eu continuo adulterando, eu continuo nos vícios. Está errado, está longe de Deus. Estou fazendo falcatruas no serviço, estou ganhando dinheiro extra, dinheiro ilícito, está tudo errado. Está separado de Deus, está errado. Texto bem conhecido, os irmãos, se quiserem só acompanhar, o pastor André esses dias até falou aqui, Romanos 6, 23. É conhecido o texto. Os irmãos sabem até decor, mas nós vamos ler a Bíblia, que é gostoso a gente fixar, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte. É a morte. A princípio, morte espiritual, mas também pode ocorrer a morte física. O salário do pecado é a morte. Volta um pouquinho para o Evangelho de Mateus, também conhecido, vamos fixar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos, ou seja, não são de todos, que o amor de Deus não se esfrie no nosso coração nunca. Nós não vamos ser todos aí, não. Nós vamos ser quase todos. Lembra daqueles 7.000 que não se dobraram a Baal? Nós vamos ser esses 7.000 que não vamos nos dobrar para este mundo pecaminoso. Nós vamos ser um povo que busque a honestidade. Não somos pessoas perfeitas, mas que nós vamos ser pessoas honestas para com Deus e pessoas honestas para com nossos irmãos. Pessoas que se amem, que nós vamos a ser uma família aqui espiritual e também uma família biológica. Sabe por quê, meus irmãos? Eu conheço muitas pessoas que a família dele biológica despreza ele, e quem ama ele é a família de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, meu Deus, tem misericórdia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, e é verdade. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, as coisas vão se afunilando para um desfecho ruim. E aí o que acontece? Vai se eliminando uma coisa importantíssima, se não a mais importante, que é o amor. Meus irmãos,
A partir do momento que o nosso coração, o fervor do amor para com o próximo, com as coisas de Deus, se esfriar, é um sinal, assim, péssimo. Por isso nós temos que estar sempre atentos, se alegrando sempre nas coisas de Deus. Porque as coisas deste mundo são passageiras, porém as coisas maravilhosas de Deus, essas são eternas. Essas vão durar para sempre. Louvado seja Deus. Versículo 13, do 24 de Mateus. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. É perseverar, meus irmãos. É uma luta contra o pecado. É uma perseverança. É os ouvidos espirituais atentos. A vigilância total com o pecado. A situação mundial é pecaminosa. O mundo passa por um transtorno. É guerras, é o desamor, as coisas acontecendo. No Brasil, a mesma coisa. Mas o mais importante que nós temos é Jesus Cristo, Filho de Deus. E quem liberta é Jesus Cristo. Como o tema da mensagem hoje é libertar do pecado. Falamos do pecado, como ele age. Temos que estar atento com o pecado. A situação de Israel, no contexto de Isaías 59, 2. Mãos contaminadas de sangue, meu Deus. Lábios que falam mentiras. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Pés que correm para o mal. Desconhece o caminho da paz. Esta era a situação de Israel. E eu preguei uma vez a palavra de Deus em um outro ministério, e o tema era, Deus me deu um tema, pastor André, assim, na simplicidade, do nada, igreja moderna e igreja primitiva. E eu fui colocando alguns itens da igreja primitiva e alguns itens da igreja moderna dentro da Bíblia, e apenas eu fiz uma pergunta no final: com qual igreja você se parece? Falamos um pouco do pecado. Vamos falar agora quem liberta do pecado. E a palavra libertar, ela quer dizer tirar da prisão, tirar da sujeição, da escravidão do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Versículo bem conhecido também. João 8, 32. Vamos ler a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus! Quem conhece verdadeiramente é Jesus. Quem se entrega para Jesus. Quem vive uma vida para Jesus conhece o que é libertação. Outrora, como diz lá em Efésios, capítulo 2, éramos pertencentes a esse mundo de trevas. Éramos pessoas que faziam da vontade da carne a nossa vontade. Mas a partir do momento que nós entregamos totalmente
a nossa vida para Jesus Cristo, Senhor e Salvador, Ele começou a fazer uma grande obra nas nossas vidas. Aí, quem era um adúltero parou de adulterar. Aí a pessoa que era viciada em droga se libertou do vício. Aí aquela pessoa que falava mentiras e fazia maldade, ela foi sendo liberta e Jesus fazendo uma grande obra. Aleluia! É isso. Essa é a coisa mais linda do Evangelho. Quando um ser humano ele se entrega para Jesus, que ele é totalmente dependente de Jesus Cristo. A cada segundo da vida dele, ele depende de Jesus. É coisa mais linda. É quando aquele coração que era incrédulo, empedrado, hoje era um coração de carne, sensível a ouvir a voz do Mestre. Aleluia. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Lá em João 14:6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Jesus. Esse Jesus que liberta. É por isso que eu sempre continuo crendo que a pior pessoa que existe, ela pode ser liberta pelo poder de Jesus Cristo. Lembramos de Saulo, consentia na morte dos cristãos. Pode matar mesmo, apedreja, mata, corta pescoço, faz o que quiser. Mas a partir do momento que Jesus vai de encontro com ele, e ele se arrepende e reconhece esse Jesus, é coisa tremenda. E quantas pessoas como nós aqui, nós somos salvos, participávamos, como o pastor Paulo pregou aqui, participava de samba, de coisas do mundo, mas quando Jesus chamou para o Evangelho, virou uma grande bênção a ele e toda a família, e é isso que Jesus faz mesmo. Quem de nós, outrora, não fazia as coisas ilícitas que o Senhor não se agradava? Mas hoje, pela graça, que é favor imerecido, e pelo amor de Jesus, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, é passado, tudo se fez novo, pela salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, e como é bom pertencer a Jesus. Ser de Jesus e pertencer a Jesus. Oh, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quando nós pararmos, muitas vezes é a correria, é o trabalho, é o estresse do dia a dia, mas quando a gente para e reflete que Jesus nos salvou, é coisa maravilhosa, é coisa sobrenatural. Quem poderia nos salvar? Libertar. Outrora nós éramos presos ao pecado. Preso, sabe? Ali o pecado nos dominava. Era o pecado. Mas no versículo 36 do capítulo 8 de João, é tremendo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Jesus nos libertou, meus irmãos. Nós somos livres. Livres do sistema maligno. Livres do pecado. Livres para adorar ao Criador dos céus e da terra. Aleluia. E que nós venhamos a usar sempre essa liberdade, essa libertação com Cristo Jesus. Que aonde nós estivermos, seja no campo, no interior, seja no mar, seja em outro país, seja em qualquer lugar, que a gente venha ter essa liberdade em Cristo. Que o pecado nunca venha dominar as nossas vidas, porque nós somos livres em Jesus. O Senhor já nos libertou. E o Senhor fala que quem pega o arado e volta para trás, esse não está apto para o reino. A partir do momento, meus irmãos,
que nós entregamos a nossa vida para Jesus, de maneira nenhuma é retroceder, voltar para a lama, voltar para trás. É prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Este alvo maravilhoso. Os céus. Vamos falar de uma coisa excelentíssima, é o céu. Batalhamos aqui na terra para morarmos com Cristo Jesus nos céus. Isso que nós batalhamos. E para entrar nos céus, meus irmãos, tem que ser lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Caso contrário, não vai. É a Bíblia que nos garante tudo isso. Uma rápida conclusão para nós já encerrarmos a mensagem. Viver em santidade e comunhão com Deus, se enchendo todos os dias das coisas de Deus. Passamos algum tempo trabalhando, mas lá no nosso trabalho a gente pode se encher de Deus. Não tem o celular? Lê um versículo bíblico. Deus vai falar com você. Está lá no seu serviço, no seu lar, nos estudos. Faça uma oração. Mas glória a Deus, Jesus tem... Não, faça uma oração em silêncio ali. Jesus está ouvindo o seu coração. Jesus, Ele vê, é a nossa intenção. É como a nossa intenção está para com Ele. Jesus é muito bom. Apartando-se do pecado, como é o tema da mensagem de hoje. Libertar. Muitas vezes, temos que refletir, orar a Deus. E sabe aquilo que muitas vezes tem minado, às vezes, de você ter um desejo de orar mais, de ler a Bíblia? Faz uma autoanálise. Tira isso. Pode ser a internet, às vezes pode ser um programa de televisão. A gente tem que estar atento. Às vezes, eu gosto bastante no meu tempo, de ver alguns vídeos de pesca, que eu trabalho com pescaria. Mas eu não posso ficar 3, 4, 5 horas vendo o vídeo, se eu posso ali estar orando ali pelo menos 1 hora, 1h30. É algum programa televisivo que nós estamos ali, às vezes preso, que a gente poderia estar orando por uma causa da igreja. Algum irmão que está enfermo. Tudo isso é uma autoanálise para a gente melhorar. A gente faz uma crítica porque Deus nos ama e Ele quer o melhor para conosco. E aí a gente vai melhorando. A gente vai melhorando o nosso patamar, vamos orando, vamos vivendo como Jesus quer. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor Jesus possa te abençoar bastante, possa sempre continuar falando ao nosso coração, e que o amor de Deus nas nossas vidas nunca venha se esfriar. Tá bom, meus irmãos? Para isso é uma batalha, é uma luta, é disciplina. Temos que ser disciplinados. E que Jesus Cristo possa ainda dar uma excelente semana de paz, de saúde, de bênção, de vitória para você. E o que você necessita, o Senhor possa te abençoar, tá bom? Eu volto a palavra para o querido pastor André Henrique.